Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma aula de língua portuguesa, continuando nossos termos essenciais da oração. Na aula passada, no vídeo passado, falamos sobre sujeito e predicado, que são termos essenciais. Falamos sobre os tipos de sujeito que existem e agora falaremos sobre os predicados. Mas afinal, o que é um predicado, prof? Predicado é tudo aquilo que eu declaro a respeito do sujeito. Sujeito não era quem fazia a ação? Sim. E predicado nada mais é do que o sujeito, aquilo que o sujeito fez, aquilo que o sujeito sente, aquilo que o sujeito é. No predicado, é obrigatória a presença de um verbo, seja ele de ação, de ligação ou uma locução verbal. Quando se identifica o sujeito da oração, na hora eu também já identifico o meu predicado. Lembrando que algumas orações têm sujeito e predicado, e outras são formadas apenas por predicado. No caso de sujeito indeterminado, ou no caso de sujeito inexistente, oração sem sujeito, ok? Mas vamos aos tipos desses predicados, então. Exemplos. Lúcia correu no final da semana passada. O meu sujeito já está ali separado e é Lúcia. O que a Lúcia fez? Ela correu no final da semana passada. Tudo que eu falo sobre a Lúcia é predicado. Vocês perceberam que correr é um verbo de ação? Se liguem nisso. Alan está feliz. Quem está feliz? O Alan é o meu sujeito. Como ele está se sentindo? Feliz, está feliz, o meu predicado. Percebam que o verbo também ficou no predicado, mas que a palavrinha destacada nesse caso não foi o verbo, foi o feliz. E nós já veremos o porquê. O predicado, pessoal, vai ter três classificações: verbal, nominal e verbo nominal. Vejamos o verbal. Para que eu tenha um predicado verbal, eu tenho que ter nele um verbo de ação. Por exemplo, Lúcia correu no final da semana passada. O meu sujeito é Lúcia. E o meu predicado inteiro é correu no final da semana passada. A palavra mais importante em um predicado verbal, pessoal, é o verbo de ação, porque toda a frase gira em torno dele. Então, temos um verbo de ação como núcleo. Portanto, eu tenho um predicado verbal, ok? Diferente do meu predicado nominal, que é o meu segundo exemplo. Alan está feliz. A prof não destacou o verbo, mas sim a qualidade. Por quê? Nos predicados nominais, eu não terei verbos de ação, eu terei verbos de ligação. Ser, estar, ficar, permanecer, verbos que indicam como eu sou ou como eu me sinto. Nesse predicado nominal, o mais importante não é a ação, bem porque não tem ação, né? Eu tenho um verbo de ligação. E o verbo de ligação faz o quê? Ele liga a qualidade, a característica no meu sujeito. Ele tem apenas essa função. Então, aqui o mais importante não é o meu verbo, e sim a minha característica. Então, no predicado nominal, eu sempre terei um verbo de ligação e uma característica que vai ter um nome, predicativo do sujeito, uma qualidade do sujeito, e sempre vai estar ligada por um verbo de ligação. Sujeito, Alan, predicado está feliz. Nós temos um adjetivo como núcleo, que se chama predicativo do sujeito e está ligado ao sujeito pelo verbo de ligação. E é assim que eu tenho um predicado nominal. É fácil, não é, gente? Se eu tenho no predicado uma ação, predicado verbal. Se eu tenho um verbo de ligação que está tendo a função de ligar a qualidade, predicado nominal. Mais importante do predicado verbal é o verbo. Mais importante do predicado nominal é a qualidade.
o predicativo do sujeito, a característica. E eu tenho um terceiro caso, onde eu vou ter as duas coisas ao mesmo tempo, tanto um verbo de ação quanto uma qualidade. E aí eu terei um predicado chamado verbo nominal. Por quê? Porque tem os dois. Olhem só. Suzana chegou cansada. Por que os dois ali no predicado estão destacados? O chegou e o cansada. Porque Suzana é o meu sujeito. E o predicado chegou não é uma ação de chegar? Portanto, eu tive uma ação. Opa, já sei que tenho um predicado verbal. Quando eu digo cansada, não é uma característica do meu sujeito, da Suzana? Ué, prof, mas não tá ali o verbo de ligação, porque é desnecessário. Ele poderia estar? Poderia. Suzana chegou e estava cansada, mas eu não tenho necessidade de colocar, porque ele fica subentendido, né? Então, Suzana chegou, uma ação, predicado verbal. Estava cansada é uma característica da Suzana. Então, eu tive a ação mais a qualidade, o predicativo do sujeito. Portanto, eu tive um predicado verbo nominal. Temos aqui o verbo de ação e a característica. O verbo de ligação está oculto. Portanto, eu tenho um predicado chamado predicado verbo nominal. Pessoal, espero ter conseguido fazer com que vocês entendessem, certo? Os três tipos de predicado e vamos praticar, vamos fazer nossos exercícios. Até a próxima aula.